A paz do Senhor, meu povo querido, que saudade de vocês. A paz do Senhor, professores do pré-adolescente. A paz do Senhor, Rosângela, a paz do Senhor, Jefferson. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para fazermos o trabalho que o Senhor entregou nas nossas mãos. Não é isso? Não é isso, Jefferson? A paz do A paz do Senhor. Senhor, é verdade, irmã Isabel, irmã Rosângela. É uma alegria estarmos juntos novamente, né? Junto Glória a com as Deus. duas irmãs, irmã Isabel e irmã Rosângela, e com você, professor, que está aí do outro lado da telinha, que está aqui juntos, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo mais um pouquinho do que o Senhor tem para nós e para os nossos queridos pré-adolescentes, né? E que você possa estar conosco até o final deste podcast para juntos compartilharmos da palavra do Senhor. Amém, amém. Rosângela, Paz a do paz do Senhor, meus Senhor. queridos. É um grande privilégio, né, poder estar aqui com os irmãos, irmão Verdade. Jefferson, irmã Isabel, e com você, professor e professora, que vem nos acompanhando, né, o trabalho do EBD Podcast, né, tanto a nossa equipe como a outra, né, as outras lições, né? Então, é um trabalho que a gente desenvolve com muito carinho, participa com muito amor, né? E debaixo da mão de Deus, né? Com Querendo que certeza. os irmãos e as irmãs possam acolher essas palavras, né? Que a gente traz pelo intermédio do Espírito Santo o nosso carinho, né? De poder trabalhar com a formação de professores de EBD. Glória a É verdade. Deus. E Glória a hoje nós Deus. estamos na nossa sexta lição, né? Desde o início desse trimestre, a gente está conversando sobre Deus, conhecer mais de Deus, conhecer os nomes de Deus, conhecer o caráter de Deus, as qualidades. E hoje nós vamos ver quem é Deus no Antigo Testamento. E eu fiquei muito maravilhada ao estudar essa lição, porque falar de Deus é muito bom e não esgota nunca, né? A gente tem muito o que falar de Deus, de experiências pessoais, de testemunho, do que está registrado na Bíblia, e é isso que a nossa lição se propõe hoje. Ela está trazendo como era que Deus se manifestava no Velho Testamento, como era que Deus se fazia ser conhecido, como era que Deus se relacionava com seu povo. E tudo isso a gente se alegra porque nós temos essa experiência de ter um relacionamento com Deus. Não é assim? E o autor ele foi muito feliz porque ele traz as obras de Deus, os milagres de Deus. Olha que delícia, que coisa boa, falar sobre o que Deus fez ou o que Deus faz. Né? A nossa lição ela encontra-se em Levítico 26, que é o livro do Velho Testamento, capítulo 26, e o texto vai de 1 ao 18. Nesse texto, o Moisés, né, que foi o escritor desse livro, tem assim, mandamentos, promessas e os castigos, né, do que Deus estava tratando com o povo dele. Deus se apresentou como quem era ele, eu sou o Senhor, a gente tem isso no primeiro versículo, na última parte do primeiro versículo, porque Deus diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, não tem discussão, não tem conversa, é com Deus que se está tratando. E aí ele traz todos os mandamentos, as recomendações que ele faz, questão de obediência, se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes. Aí Deus traz promessas de prosperidade, promessa de chuva. Eu estou há quase 2 anos morando no interior, num sítio, eu sei exatamente o que é a falta de uma chuva no campo. Vocês não fazem ideia da sequidão, da secura, do mato seco, do gado sem água para beber, sem pasto, até a gente com a quintura, com falta de... Até as cisternas não recebem água. É muito complicado, está muito difícil. Mas a promessa de Deus para quem seguisse os mandamentos dele é chuva. Chuva, e chuva significa colheita, chuva significa plantação, chuva significa plantar e colher, ter o que comer. Chuva, isso tudo eram bênçãos prometidas por Deus. Aí diz, a terra dará a novidade, a árvore do campo dará o fruto, a debulha será farta,
Então, tudo isso promessa de prosperidade no campo, porque aquele povo também era agricultor, né? Também plantava. E Deus promete paz, promete vitória nas guerras, promete que ninguém vem roubar o que eles plantaram, o que eles colheram, que os inimigos correrão, que Israel, ou o povo dele, né, teria toda mesa farta, segurança na terra, se obedecesse os caminhos do Senhor. É como a gente olhar, irmã Isabel, para esse capítulo e ver o que de fato é Deus, né? Hoje. E até nos dias de hoje, justamente, é Deus, quando a gente, como a senhora falou aí lá no iniciozinho, quando a gente está lá no interior, que vê aquele mato seco, que a gente vê a chuva. Essa semana eu fui para o interior e passei pelaquela terra verdinha, aquele cheiro de mato, a gente vê as bênçãos de Deus chegando, Isso, né? isso. Fico feliz, né? Seja essa nas bênção, promessas, no que ele faz por nós, é vermos de fato a grandiosidade. E eu lembro da última lição que estávamos juntos, que vimos o quanto o eu sou, a ação do eu sou sobre nós, não é? E isso está se repetindo aqui hoje, para nós podermos perceber o quanto Deus ele é grandioso desde o Antigo Testamento. Deus. E vai trazendo referências para as nossas vidas de hoje, né? Irmão Jefferson, o professor ele já pode ir fazendo essas retomadas, né? Que é uma forma do adolescente ele fixar, né? Fazer fazer aplicações, né? Isso, poder tentar identificar esse eu sou, né? Fazer essa referência às lições anteriores, às qualidades de Deus. A partir dessa explanação que ele vai fazendo na aula, né? Referente a esse texto de Levítico, aqui na epígrafe na minha Bíblia, né? Na revisada, na Almeida revisada e corrigida, tem mandamentos, promessas e ameaças, né? Uma tradução aqui que tem essa palavra ameaças, né? Então, a gente vai explicar aqui, né? Que essas palavras, né? Ameaças, não são exatamente ameaça no sentido que a gente conhece, né? Daquela coisa dessa imposição, mas esse cuidado de Deus, né? Traduz esse cuidado de Deus para o povo, para alinhar o povo ao caminho, para fazer com que ele se chegue, para que ele fique ali, né? Como os pintinhos, né? Debaixo da galinha, aquela comparação que é feita lá no Novo Testamento. Sentir a necessidade de estar perto de Deus, até porque depende dele. Isso. Né? Na minha Bíblia também tem ameaças, sabe? Mas eu achei a palavra muito forte, aí coloquei castigo, porque a gente sabe que esses epígrafes eles não fazem parte dos escritos originais. Né? Esses epígrafes foram colocados pelo homem na hora que estava arrumando a Bíblia para ficar mais bem distribuído. Então, na hora que a gente vai fazer essa leitura, né, com os alunos, ter cuidado de falar, porque eles já são grandinhos, aí eles vão atender, porque aí ia explicar, né? Não, professora, mas aqui tem ameaça na minha, professora. Então, vai fazer essa ressalva. Essa ressalva, e você, inclusive, lendo o capítulo todo, porque o texto da lição ele vai até o 18, é onde Deus traz né, as promessas e termina ele dizendo que se ainda não me ouvides, ele começa já a mostrar o castigo que vai acontecer se houver desobediência. Então, tudo que ele prometeu que viria de bom, ele começa a trabalhar ao contrário, né? Que vai vir, em vez de bênção, maldição. Em vez de colheita, vão roubar o que ele colheram. Em vez de vitória nas guerras, vai ter derrota. Então, tudo é uma condição. Você obedecendo, você fazendo o que Deus mandar. Inclusive, o primeiro versículo ele diz assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E no segundo versículo diz: guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. É uma declaração de Deus
né? Ele conversando com o seu povo, mostrando quem era ele, se identificando para o povo, dizendo o que esperava de cada um, né? Dizendo a bênção que daria a cada um diante da obediência. E, por incrível que pareça, o povo sempre fez o contrário do que Deus pediu. E continua fazendo hoje. A inclinação, né? A inclinação do povo era sempre né, para o lado da desobediência. E então a gente precisa explicar para os alunos que Deus estava sempre aprumando o povo, alinhando o povo, trazendo para o caminho. Isso é um gesto de amor. Por mais que as pessoas, né, que o adolescente, no contexto que a gente vive hoje, né, eles já questionam isso, então a gente tem que explicar para eles, né? Então, naquele contexto, era muito importante a terra, então o castigo, né, para aquele povo era direcionado ali, a questão da terra, da chuva, né, as bênçãos e as maldições, a plantação. Então, naquele contexto, aquilo era a sobrevivência, né? E é diferente da gente, que vai para o trabalho, recebe dinheiro e compra. Muitos deles viviam ainda, né, naquele comércio diferenciado, diferente do que a gente tem hoje, né? E eu achei aqui bem interessante, né, o versículo em destaque, que é lá naquela partezinha, naquele campo, a Bíblia diz, né, lá de Êxodo 22, 20, versículo 2, que diz: meu povo, eu, o Senhor, né, e aí tem aquele Senhor maiúsculo, que a gente já estudou lá nas lições anteriores, e aí vale a pena trazer para os meninos, né? Sou o seu Deus. Eu o tirei da terra do Egito, da terra onde você era escravo, né? E aí a gente vê que nesse versículo Deus se apresenta como dono, né, daquele povo. E aí a gente vê que o Senhor ele destaca assim, aquele grande feito que foi tirar aquele povo ali do meio do Egito, do meio daquele povo, né, idólatra, daquele. Então foi muito um feito muito grande, né? A gente tem toda aquela sequência de pragas e aquela retirada ali tudo assim, tudo muito grande, aquele convívio, sabe, com Deus assim, muito de perto, muito intenso, mas o povo quando pensava que não, se inclinava para a desobediência, né? Então, Deus tirou o povo dessa opressão para a liberdade, né? E aí era uma liberdade que estava, é importante a gente frisar isso para os alunos, que Deus deu a liberdade, né? Levou para a terra prometida e ali o povo estava sob os cuidados, estava debaixo do cuidado de Deus, e a gente tem que mostrar esse amor, esse cuidado que Deus tinha com o povo, né? E aqui a gente vai observando isso, né? A gente vê esse grande amor, né? Através desse cuidado. Então, essa questão, eu foquei bastante assim, nessa questão na versão da minha Bíblia, como tem na maioria das Bíblias, né, da ameaça para a gente explicar esse sentido e mostrar que o amor de Deus, a benevolência de Deus, né, a insistência de Deus, assim, a misericórdia de estar sempre, não, venha para cá, para debaixo, venha para cá. Não fuja. Inclusive, uma coisa que o autor frisa bem é que Deus ele não simplesmente criou a terra, ele não simplesmente fez e jogou e soltou no espaço para ela viver aleatoriamente. Não, ele tem um cuidado diário. Ele tem um cuidado. Ele tanto fez a terra, como fez o homem, como todos os sistemas que tem aí, foram tudo criação de Deus, e ele fez para as coisas funcionarem bem equilibradas. E além de tudo, né? Em harmonia. E além de tudo, tem o cuidado pessoal de Deus com a sua criação, com o seu povo. É um cuidado de um pai, de um Deus mesmo, porque no Velho Testamento ele é muito, né, ele é muito relacionado a ser um Deus, mas é um Deus que cuida. Teve a questão do dilúvio, né, com todo aquele amor que o povo não ligava mais para Deus, mas Deus cuidou. Quem obedeceu a ele, quem respeitou a ele, quem adorou a ele, ele salvou.
Noé e sua Ali família, era né? uma corrupção extrema, né? A Bíblia fala de Exatamente. uma Que Deus não corrupção extremada do é povo, e do aí povo. o Senhor vai fazer essa purificação, né? Esse Entre resgate, aspas, né? né? Da terra, É, do povo, e é, exatamente faz esse resgate ali, vamos começar tudo de novo, dar um isso. É. restart E aqui. aí, e aí o autor traz para quem, como o título é Quem é Deus no Antigo Testamento, ele destaca exatamente a ação de Deus, a obra de Deus, o cuidado de Deus, e sempre com milagres. Não era uma vida rotineira, não era a rotina que as pessoas tinham, não era o dia a dia das pessoas, era o dia a dia de quando necessitava de Deus, ele chegava. A primeira coisa, né, uma coisa que ele traz é a travessia do Mar Vermelho. Quem é que pode imaginar, nem naquele tempo, nem hoje, que um mar se abrisse, o povo conseguisse passar pé enxuto, porque está escrito, foi pé enxuto, não tinha um palmo d'água, não tinha uma laminha d'água, não tinha nada, era pé enxuto. O povo, uma multidão, atravessou a pé enxuto, e o exército de Faraó, que vinha atrás, que quis atravessar também, Deus não permitiu, e as águas voltaram, e eles morreram afogados. Carros, cavaleiros e seus cavalos, morreram todos. Então, isso foi um grande agir de Deus. Deus se manifestando para o povo dele, como já tinha passado pelas pragas, e a mais impressionante das pragas, o mais impressionante é que as pragas só atingiam o povo do Egito, não atingiam onde estavam os hebreus. Não E é era isso? tão Né? interessante que Deus ele sempre mostrava as estratégias, né? Ele dava Era as estratégias ao povo para que isso, aquele que seguisse iria obter vitória. Era obedecer, como né? lá no momento das pragas, quando Deus disse assim, olha, passe, sacrifique o cordeiro, passe o sangue dos umbrais, porque o espírito da morte vem aí. Mas aqueles Isso, que seguiram a orientação de Deus, aqueles que ouviram a orientação de Deus, obtiveram vitória, né? E verdade, do mesmo jeito nos dias de hoje. É isso que a gente pode mostrar para o pré-adolescente, que vale a pena eles seguirem a orientação de obedecer. Deus que está na Bíblia, a orientação de É, Deus através de um líder, do seu professor, e aí as bênçãos virá sobre nós a partir do momento em que a gente decide obedecer a Deus. É como aqui obedecer, Levítico falou, Deus mostrou aqui, ó, todas as promessas, as bênçãos, mostrou tudo que, ó, você tem tudo isso aqui para vocês, mas para vocês fazerem isso aqui, ó, é só seguir as orientações, é só obedecer e aí, ó, a vitória vem. Vai vir lutas, exatamente. dificuldades, mas eu vou passar com vocês no Jordão, no Mar Vermelho, no momento da escravidão, Deus vai dar a vitória, não é É verdade? verdade. Tem um versículo 12 nessa passagem de Levítico que diz assim: E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós E me aí, sereis por povo. É privilégio demais ter esse Deus cuidando da gente, né? O que você obedeça, faça isso, não vá atrás de outros ídolos, obedeça meus estatutos, as leis, os mandamentos. Para mim parece tão simples, sabe? Mas como hoje também a gente também desobedece, né? Deus fala, Deus cobra e a gente desobedece, então parece que é fácil, mas não é. Mas o autor ele diz, a gente precisa destacar nessa lição que Deus se revelou através de suas obras. Ele fez a terra, ele fez os sistemas, fez tudo funcionar harmonicamente, mas ele estava sempre operando alguma coisa, fazendo alguma maravilha, chegando junto do seu povo para o povo entender, para nós entendermos que nós somos dependentes de Deus. E esse cuidado ele nunca deixou de ter com a gente. Ele sempre esteve, né? E que ele é legislador do povo de Israel. Porque os outros países, ou as outras nações, eles tinham seus mandamentos, eles tinham lá suas instruções, eles tinham seus reis, seus dirigentes, mas os hebreus não. Era Deus. E os estatutos de Deus estão aqui. E Deus deu para o povo, Deus passou para o povo qual seria o que eles teriam que obedecer para poder ter a bênção do Senhor. Né? E Deus é muito grande e fez muitos milagres. Se a gente for, eu acho que se a gente for trabalhar os milagres, os feitos de Deus no Velho Testamento, é assunto para um trimestre, não é para uma lição, né? Não é assunto para uma lição, é assunto para um trimestre, porque a gente tem muita coisa para falar de Deus e muita coisa que ele fez, milagres e cada grandiosíssimos que milagre vai puxando uma aplicação, né? Cada milagre vai puxando uma isso, coisa, a gente vai lembrando da experiência.
E É é coisa verdade, grande demais, viu? é verdade. E era sempre Deus, mesmo com o objetivo de mostrar para o povo lá que ele era Deus e que o povo podia É confiar verdade. nele, que ele cuidava, né? É muito grande essa lição e é um desdobramento muito grande de tudo que Deus fez. Então, aqui, lá os conhecimentos, né, que os alunos precisam ter Aham, acesso nessa lição, guardar dessa lição, a gente tem lá naquela nossa florzinha, né, que é a lição traz. Então, aqui a gente tem, né, primeiro, as obras de Deus não ficaram restritas à criação do homem e do universo. Então, o aluno ele tem que sair com esse saber, né? Então, tem a sequência de que é desenvolvida na lição. No segundo ponto, Deus continuou sua obra no meio do povo de Israel, libertando de uma escravidão e opressão no Egito. No 3, o terceiro ponto, o fundamento das leis são os 10 mandamentos. O quarto ponto, no Antigo Testamento, Deus fez alguns acordos com o seu povo. O quinto, a posse da terra prometida seria feita através da divisão do território entre as 12 tribos. E o último ponto, né, dos saberes que devem ser, os alunos devem ter absorvido ao final da aula, né, que o povo de Israel sofreu todas as maldições por causa da desobediência. Né? Então, o professor pode ir desenvolvendo a aula a partir e algumas estratégias, né? A lição ela apresenta algumas atividades, mas o professor pode criar a partir desses 6 pontos, né, dos saberes escolares, pode criar estratégias para fixar esse conhecimento lá com a sua turma. Né? inclusive, salientar a questão da obediência, não, né, a Deus, aos pais, aos professores, às Isso, autoridades, né, aos as bênçãos, líderes, né, as bênçãos, a são devida decorrentes obediência. da Isso, obediência. É Né? verdade. verdade. É verdade. E a maldição, assim, ela é uma consequência, né, da desobediência. Da Então, muitas desobediência. vezes a gente sempre tem que mostrar para o adolescente essas escolhas, né, que estão centradas lá Isso, na desobediência, elas sempre têm uma consequência que não é boa, né? Em alguma verdade. área, ou então ou física, ou emocional, tem sempre alguma consequência ruim, né? Então a gente É, precisa apontar isso para os alunos, né? Deixar bem ressaltado na nossa aula, porque Claro, né? eles estão numa idade, assim, como a gente sempre comenta, né? De muita euforia, de muita aprendizagem, de mudança, né? De descobertas, né? exposição Exatamente. a muitas influências, né? E É, aí a gente precisa ter essa sensibilidade de chegar para os alunos e está mostrando isso com toda clareza, né? Dentro no nível de que eles possam absorver aquilo, Isso. para que a E é gente interessante porque tenha quando a isso. gente vai lendo, né, vai lendo a lição, por exemplo, cada milagre, ou cada tópico, cada ponto que a gente vai lendo, Deus ele vai nos fazendo aprofundar aquele pensamento, né? Como o irmão Rosa já falou, a aplicação ela é um diferencial muito grande para o pré-adolescente e até para todas as faixas etárias, né? Porque é aquela coisa, a gente vai dar aquele ou seja, aquela tradução daquilo que a gente falou para que o pré-adolescente, aqui no nosso caso, tenha um entendimento maior do que está sendo falado, do que está sendo pregado para ele naquela lição, né? E é muito bom quando a gente traz esse dinamismo, trazendo um pouquinho essa parte mais pedagógica, poder trazer diferentes formas de trazer esses milagres, fazer tirinhas de papel, fazer colagens no quadro, sorteios, aquelas caixas surpresas, isso, porque vai trazendo mais dinamismo para cada um, pode distribuir para cada pré-adolescente um desses milagres para saber se eles conhecem Isso. um pouquinho daquilo que eles estão falando, né? Trazer um elemento, né, um desenho que representa um Isso, milagre ou uma palavra, né, exatamente, ou os dois, tanto é faz, verdade. para que eles possam fixar, né? São recursos para que os alunos possam fixar.
E identificar ali onde é que está a bênção pela obediência, se ocorreu obediência, se foi desobediente, Isso, qual a consequência disso, né? Fazer ele exatamente. refletir, identificar dentro de cada história, ou de cada exemplo, de cada milagre, de cada bênção que Deus operou, cada maravilha, onde é que está a recomendação de Deus, onde é que está a obediência, a bênção pela obediência, né? A consequência da desobediência, para ele sentir que isso é uma verdade. E que se ele desobedecer, é a lei da semeadura, né? Se ele desobedecer, ele vai ter uma consequência daquela desobediência. E o comentarista, ele fala, ele traz alianças que teve. Já que a gente está falando para professor, eu fiquei muito preocupada, porque um dos exemplos que o comentarista traz dessas alianças foi aquela com Abraão sobre a circuncisão. Eu, pessoalmente, acho muito complicado falar com adolescentes sobre a circuncisão, sabe? Eu não sei como é que ela abordaria isso e explicaria isso, porque a circuncisão foi uma aliança de Deus com Abraão, né? Uma recomendação que todo filho macho seria circuncidado, e vamos ter que explicar num português bem claro o que era isso. Naquele contexto, né, a gente sabe que muitas leis elas vinham para cuidar da saúde, né? Isso. Não podia comer porco, porque a gente hoje, o porco já é uma carne diferenciada, ela já é tratada, mas no interior, quem vê porco criado assim na lama, comendo toda porcaria... Eu hoje não como. Então, o porco era um exemplo que eu estou dando, né, para os irmãos, para chegarem nesse contexto lá da circuncisão. Então, aquele porco ali era contaminado, então Deus vetava, porque Deus ele vai trabalhar com a linguagem que a gente alcance, com o nosso entendimento, né? Então, naquele contexto, aquelas pessoas elas tinham aquela cultura, aquele entendimento, e ali ele disse, olha, é proibido comer porco, não é para comer porco. Então, todos obedeciam, e ali o povo vivia numa situação assim, precária, estava no deserto, mas tinha higiene, não tinha doenças, então era essa obediência, por exemplo, da carne do porco, que livrava de muitas doenças, né? Nessa questão da circuncisão também, né, tinha essa representação, alguns estudiosos eles trazem isso, dessa questão da higiene, da limpeza, né? E para você falar sobre isso, é uma relação que Deus tinha ali, criou com aquele povo, né? Como era uma religião que tinha como pai Abraão, né? Então foi criada aquela marca, né? Aquela marca num lugar secreto, mas que constituía ali aquele povo. Tá vendo a minha preocupação? No lugar, mas aí a gente precisa, com os adolescentes, uns vão ficar mais envergonhados, outros não, né? Mas a gente vê que eles têm que tratar com naturalidade, né? Porque assim a Bíblia, quando a gente lê, tem muita violência. Eu já comentei em outras oportunidades assim, de briga, de lutas, você fica o sangue espirrando assim, e você lá no meio daquela narrativa, escutando tudo, mas a gente precisa passar, está descrito. Passar para os alunos. Né? É muito interessante essa fala de irmã Isabel, porque não só aqui nessa lição sobre a circuncisão, mas em várias outras lições e outros temas, às vezes o professor ele tem essa dificuldade em abordar determinados assuntos com seus pré-adolescentes, ou então quando a gente está lá no DEPIM, por exemplo, que vai falar sobre algum tema, e muitas vezes a gente pego de surpresa mesmo para saber, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou explicar? Mas aí, às vezes, dentro da sala de aula, os alunos nos surpreendem quando a gente tenta ali procurar uma palavra, vai por ali, vai por aqui, aí os alunos, pá, diz a palavra. E aí, mas de fato, quando isso gera de fato uma preocupação em saber abordar uma fala correta, uma fala coerente, de acordo com a palavra de Deus, porque
palavras distorcidas o mundo está aí oferecendo, né? Fala de todo jeito, com a e se você não explicar na totalmente igreja, vulgar, né? Se você não explicar ali naquela oportunidade, ele vai dar um jeito de procurar do outro canto e vai procurar e vai encontrar distorcido. Exatamente. E aí tem aquela cirurgia, né? Que às vezes a pessoa já a cirurgia de fimose. Fimose. Então, às vezes tem algum aluno, né, que já fez, fica meio envergonhado, mas isso não. Isso. A gente vai precisar estudar, na verdade, se aprofundar, a gente não tem esse tempo aqui, mas precisar se aprofundar num tema, né? O professor ele tem, o professor faça isso, né? Esse professor que está nos ouvindo, ele precisa fazer isso, porque a lição é o número 1, aborda esse assunto. Eu estranhei, tá exatamente isso aqui, numa turma de pré-adolescentes, porque você fala, não, era um pacto que Deus fez com Abraão de todo macho ser circuncidado. Tudo bem, você disse. Aí aparece, professor, o que é ser circuncidado? Porque só macho. Aí você vai ter que entrar em detalhes e explicar o que é isso, né? Então, o professor precisa se aprofundar já nessa lição, porque ele vai enfrentar essa pergunta lá dentro. Né? Não é o que a gente... Isso é um exemplo de alianças que Deus fez com o homem, né, no Velho Testamento, e tem outras, né? E tem os acordos, a aliança com Noé, né? Que entrasse, construísse a arca, entrasse, que iria ser salvo. Então, tem outras alianças, tem outros acordos, mas o comentarista trouxe exatamente isso logo no primeiro assunto. E o professor tem que estar preparado para respostas. A Bíblia, ela vem apresentando muita linguagem figurada, né? Então, tem coisa que as pessoas não entendem, mas se refere, tem essa carga, né? De conotação sexual, né? Se refere aos membros do corpo. Então, a Bíblia, a gente realmente precisa ter essa dedicação de procurar saber o que significa, né? Jurou pela coxa, quando jura pela coxa, né? A gente vê lá que fulano jurou pela coxa segurou na coxa, então era uma referência a essa circuncisão, né? Segurou ali há um compromisso, então era um compromisso firmado entre aquelas duas pessoas com Deus, tendo Deus como testemunha por causa desse acordo que Deus fez, né? Então, a gente lá no comecinho da lição, eu só fazendo essa retomada, né? Que Deus, eu digo sempre para os meus alunos que Deus não separou um povo, como é que as pessoas dizem assim, que Deus, o povo de Deus, então, Deus não estava lá como se fosse feijão preto, feijão branco, feijão marrom, não. E disse, eu vou pegar e escolher, a palavra não é escolher um povo, né? Povo escolhido, a Bíblia fala isso, mas naquele contexto Deus formou, né? Ali ele tomou Abraão, ali de todo aquele contexto que ele vivia, então ele separou, como a lição bem coloca, né? Ele separou Abraão ali e formou aquele povo, e aí a gente, né, ali fez a promessa e a gente vê que ali aquele milagre, né, grandioso de uma senhora já bem idosa conceber, né, e ter ali o seu filho, né? Ela se precipitou e está aí o problema até hoje. Mas Deus também acolheu, né, aquilo ali, porque Deus, a gente tem o nosso livre-arbítrio e Deus, na sua misericórdia, né, ele disse, não, de Ismael também será um grande povo. Então, até porque a promessa de Abraão era da descendência dele fazer uma grande nação. Ismael era descendente, né? Deus é fiel nas suas promessas. Isso, Deus assim muito misericordioso. Então a gente vê ali que nessa separação ali, né, quando ele formou aquele povo, separou aquele povo ali e aí colocou esse povo como exemplo, né? E ali a gente vê os milagres, né? Vê essa misericórdia de Deus, e a gente precisa mostrar isso para os alunos. Olha, Deus separou, então, como Deus separou Abraão, né? Formou esse povo grandioso, então você também, sendo separado, sendo obediente, vai gozar das bênçãos que o Senhor prometeu. Tem muito problema, mas Deus,
está conosco, né? Está ali para resolver os problemas. Nos ajudando, nos orientando, dando estratégias aí, como na palavra que o irmão Jefferson colocou. O Senhor, a Bíblia é muito rica em estratégias, muito rica, assim, estratégia para tudo, né? Quando a gente vai ler com esse olhar, né? Esse filtro da estratégia, então o Senhor ele apresenta muitas lições para a gente, então a gente vai mostrando isso para os alunos, né? Que ele também, ele sendo separado, não é que ele vai gerar uma grande nação, misericórdia, que o mundo já está muito povoado. Mas essa geração espiritual, né? Essa geração, esses filhos, esses irmãos na fé, né? Então, para colocar isso, para que eles vislumbrem isso, né? Que eles saibam que eles têm capacidade, assim como Abraão, que foi falho, né? Que mentiu, que pediu perdão, e está aí até hoje sendo abençoado, como o autor vai colocar mais lá na frente, né? É verdade, é verdade. E Deus vem mostrando, né, todo o cuidado que tem, quando aquilo que você mesmo frisou, a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão com 75 anos, Sara com 65, já não estavam na idade de gerar, ainda tiveram que esperar 25 anos para vir o cumprimento da promessa. Às vezes a gente acha que uma promessa está demorando tanto, e olhando para as condições humanas, né, nem Abraão nem Sara tinham condições mais de ser pais. E Deus cumpriu a promessa dele, porque tinha um compromisso dali, da descendência de Abraão, suscitar uma grande nação. E como vieram 2 filhos, são 2 grandes nações, né? Porque temos os judeus e temos os árabes brigando até hoje. Depois o autor traz essa escolha, essa separação que Rosângela já falou sobre o povo, né? De Isaac, de Jacó, e foram os 12 filhos de Jacó que formaram o povo de Israel. Aí ele confirma quando eles estavam, depois de muito tempo, né, no Egito, escravos, oprimidos, e Deus criou toda aquela situação para se revelar àquele povo, para mostrar que ele era Deus, que ia tirar o povo da escravidão do Egito. Vieram todas as pragas, com aquilo que a gente já falou, Deus sempre poupando o seu povo. Vinha um monte de mosca, só ia tudo lá para os egípcios, na aldeia dos judeus, dos hebreus, não tinha mosca nenhuma. E assim foram com todas as pragas do Egito, inclusive, como o irmão Jefferson já falou, aquela do anjo da morte, né? E Deus continuou poupando seu povo, passou pelo Mar Vermelho, caminharam no deserto. Deus nunca deixou aquele povo sozinho. Eu sou apaixonada por esse cuidado de Deus com aquele povo no deserto. A pessoa caminhar 40 anos, caminhando no deserto, durante o dia com a proteção de uma nuvem que protegia do sol, e à noite uma coluna de fogo. Só um Deus grande como esse nosso faz isso. Além da questão da roupa não se envelhecer, e uma coisa que a Bíblia chama atenção é que nem os pés deles incharam. A gente se senta hoje, até uma viagem longa que você faz de avião, ou passar muito tempo trabalhando sentado, você sai de um dia de trabalho, você sai com o tornozelo inchado. O povo caminhou 40 anos e a Bíblia diz que os pés não se incharam, nem a sandália se desgastou. Isso é cuidado. Sem falar na questão da água. O pão do céu, né? A gente vê lá que descia ali aquele maná. E ali Deus tem um ensinamento muito grande, né? Que a pessoa não se pegasse mais do que precisava, estragava. É lindo, eu acho linda essa passagem, sabe? E a questão da quantidade diária, o cuidado, dia a dia. Eu passei experiências na minha vida assim, de provações, eu com meu esposo, provações financeiras, mas Deus mandava o cuidado daquele dia. Naquele dia eu estava precisando disso, Deus mandava isso. No outro dia, Deus estava precisando daquela outra coisa, Deus mandava aquela outra coisa. É o cuidado diário de Deus. E o maná, como o Rosângela frisou, é aquele: você colhe o que você precisa para o dia, para você confiar, exercitar a sua fé, que amanhã vai ter de novo. Que amanhã Deus uma forma de fácil, né? Ensinar sobre a ganância, né?
ensinar sobre a ganância nessa passagem, né? Então, é um texto assim, muito rico. Se a gente for explorar só ele, como a irmã falou, não sai daqui. É uma lição. E se pegasse mais, se estragava. Mas acontecia um detalhe: na sexta-feira, como no sábado ninguém trabalhava e ninguém, não podia colher, então na sexta-feira você podia colher para 2 dias. E não se estragava. Não se estragava. Você colhia para 2 dias e não se estragava. Nos outros dias, se você colhesse além do que precisava para um dia, se estragava. Olha que cuidado meticuloso de Deus. Isso. Essa é a palavra. Detalhes. O Deus de detalhes. Meticuloso. Verdade. Deus é assim. Ele não vou dizer que ele era, não. Ele é muito cuidadoso com o seu povo. Ele é. Você está precisando de uma coisa hoje, você pode pedir e confiar que ele manda aquilo que você está precisando. Você não tem sobrando, você não tem tudo, mas você tem o que você precisa. O que você precisa, ele lhe dá. Tem muita gente que diz, eu estou querendo isso e Deus não me dá, e Deus não me dá. Às vezes está querendo só para deleite mesmo, só para dizer que tem. Não é uma coisa necessária. Isso. Mas a Bíblia diz que o crente, o justo, de nada tem falta. Porque o que ele precisa, o que você precisa, Deus tem para você. O que você precisa chega para você. Isso fala ele traz a suficiência dele, ele dizer que ele é suficiente. Então, se ele é suficiente para nós, tudo que ele nos dá, nos vai trazer também esse conformismo. A gente vai ficar lá e dizer, Jesus, muito obrigado. Isso é o que eu preciso e eu sou feliz com isso que eu preciso. Mas aí Deus, ele é tão grande, o eu sou aqui que a gente está falando, né? Que ele diz assim, olha, eu vou dar a você, vou cumprir na sua vida muito mais além, abundantemente daquilo que você pensa, que você imagina, porque vai refletir justamente no cuidado e no amor de Deus por nós. Glória a Deus. E tem gente que não quer esse Jesus. Eu vejo também a questão da gratidão, né? Da gente falar para os meninos e meninas sobre essa questão da gratidão, de ser agradecer a Deus, o justo de nada sente falta, porque ele olha assim e ele é grato, né? Pelo que Deus tem lhe dado, pelo que Deus tem colocado na sua vida pela própria presença, pela intimidade com Deus, né? Então, é importante a gente falar sobre a gratidão, né? Que a gente precisa ter, precisa olhar, né, para isso que Deus faz, ser gratos por tantos milagres, porque a gente está lendo, mostrando para os meninos, né, enfatizando esses milagres que o autor coloca, e a gente precisa, como eu já falei na lição anterior, fazer com que eles identifiquem, né, esses elementos na vida dele. Então, ali, conseguir enxergar de alguma forma, né, um milagre, porque muitas vezes a gente, em círculo de oração de crianças, né, é muito linda ali a sinceridade deles, porque eles agradecem por coisas que para a gente, às vezes, são muito simples, né? E às vezes a gente também está lá num culto de agradecimento, o irmão agradece por uma coisa tão simples, né? Assim, mas, meu Deus, isso, né? Isso, mas aquilo era tão grande para o irmão, ele precisava tanto, sabe? Era algo tão grandioso, ele precisava tanto. Então, é uma forma de a gente estar ali, um aluno olhar para o outro e ele aprender isso na escola dominical, a valorizar ali aquele milagre que Deus fez na vida do seu irmão, o que Deus fez na vida da irmã e na própria vida dele, ele identificar, porque às vezes a gente fica tão perdido, né? A gente mesmo, já grande, crescido, já coroca na fé, mas a gente não consegue enxergar, né, o milagre que Deus faz. E aí a gente, irmãos e irmãs que estão nos assistindo, isso que a gente fala aqui chega primeiro para nós, que a gente aqui está gravando, né?
E a gente faz essa reflexão e também a gente olha para a nossa vida. Poxa, tem hora que eu não enxerguei isso, que como foi uma coisa grande, né, que Deus tem feito na minha vida, e eu não enxerguei, mas aí a gente precisa fazer com que eles reconheçam isso e reconheçam essa presença de Deus, essa ação de Deus na vida isso. deles. Porque o cuidado, ele está ali pertinho. Não é eu sempre disse, e por onde eu passo, eu digo muito, Deus não trata com o seu povo no atacado. Ele não faz isso. Ele não diz assim, aqui é tipo um rebanho. Não. Ele trata de um em um. A minha É lindo, ele necessidade respeita a individualidade, né? Respeita o limite de cada um, as limitações de cada pessoa, né? A compreensão de cada pessoa. Eu falei nisso na questão da linguagem, de como Deus tratava com o povo, né? Naquela época, dentro do que eles podiam conceber, do que eles conheciam. Então, é algo muito especial, assim, a gente vê como Deus respeita. Deus respeita, eu falo sempre, eu vou sempre naquele texto de Jesus, né? A gente subindo lá para o Novo Testamento, o texto de Jesus com a mulher samaritana, como Jesus respeita ali a condição daquela mulher. A situação sabe? dela, exatamente. A situação dela. Então, trata ali na individualidade dela, né? Não expôs, não foi na frente de todo mundo. Então, tudo tem uma razão de ser, porque Deus ele trata de uma forma muito perfeita. Ele é conhecedor de tudo, né? Do antes e o depois. E o amor dele, né? O amor dele está acima de tudo e ele age sempre com muito amor. Né? Lida de forma muito gentil, né? Isso, O Senhor, ele é muito sem gentil. expor as pessoas, né? Sem expor. Né? É fazer como Deus ele exorta, mas ele não envergonha. Eu ouvi uma irmã dizer isso uma vez. Muito né? bonito. Deus trabalha, Deus exorta, Deus fala, mas ele não envergonha. Sim, mas aí, trazendo para tudo isso, tudo que Deus fez, aquelas maravilhas que ele operou, sempre tinha a condicional, né? Sempre tinha as leis, os mandamentos, os estatutos a serem obedecidos. Quando Deus retirava a mão, é porque a desobediência estava muito grande. Aí Deus se recolhia. Quando Deus se recolhia, aí o castigo vinha, as guerras, as derrotas, né? a perseguição. Aí quando vinha essa perseguição, aí corria, falta de chuva, aí corriam para os pés do Senhor. Aí Deus, com essa misericórdia que não tem tamanho, infinita, aí atendia, aí respondia, aí cuidava. Aí trazia a bênção, aí lembrava os estatutos, lembrava os mandamentos, lembrava as leis, aí o povo se comprometia a obedecer. Quando estavam numa boa, como a gente diz hoje, né? Quando já estavam numa boa, aí o que acontecia? Vinha a desobediência de novo, vinha a idolatria de novo, esquecendo quem foi que fez, esquecendo quem foi que abençoou, e viviam nesse ciclo, né? Desobedecendo, sofrendo, orando, recorria a Deus, Deus respondia, e assim foram muitas coisas. Mas Deus verdadeiramente, nunca... né? A gente vê lá lá mais na frente, no episódio lá, no livro de Esdras, Neemias, eles colocam, né? E tem uma passagem que eu acho muito interessante, que foi sendo feita aquela leitura, depois sendo interpretada, e ali o povo ficou várias horas de pé, não precisava, cadê minha cadeira está quebrada. Minha cadeira está quebrada, então eles ficaram olhando, minha cadeira não é da boa, é da velha, da empresa de irmão fulano. Não. Ficou ali ouvindo atentamente e, né, se reconciliando com Deus, fazendo todo esse processo. Aquela situação eu vejo, sabe como, Rosângela, como já uma carência, uma saudade, porque eles tinham sido expulsos, tinham sido levados cativos, o templo tinha sido incendiado, né, tinham colocado fogo, e quando Esdras e Neemias vieram na proposta de reerguer o templo, erguer os muros, né, limpar tudo que precisavam, acharam o livro da lei do Senhor lá nos escombros, né? Estava tão relegado que estava no meio dos escombros lá. Como o livro foi achado,
né? Aí Neemias e Esdras resolveram fazer aquela leitura. O povo estava tão sedento da presença de Deus, que fazia tanto tempo que eles não liam aquele livro, que eles não ouviam aquela leitura, que nem se incomodaram de estar em pé um dia todo, né? A Bíblia diz que foi um período de muito tempo no sol, né? Isso. No sol, eles Eles estavam naquela estavam leitura. recobrando essa identidade, né, Isso, que foi isso. formada, né, por Deus na separação de Abraão. Então, porque é uma estratégia de guerra que a gente está vendo aí exatamente hoje, trocentos anos depois, que é misturar o povo. Então, você quebra a identidade do povo. Né? É Isso, algo verdade. muito, isso. muito grave, porque Perigoso, é, perigoso. você imagina aí quando a gente tem uma amnésia, Deus nos livre, um lapso de memória, quando a gente lida com pessoas que estão, né, com problema de Alzheimer, essas coisas, então elas ficam perdidas, né, sem essa conexão, vão perdendo a identidade, e essa estratégia de guerra que era usada, né, usada há muito tempo, fez eu vejo, faço essa leitura, né, nessas passagens, quando o povo também voltam lá do cativeiro e se reúnem e se voltam para Deus ali de todo Com força, coração, né? Com com força, força, né, sedento. querem voltar ali aquela aliança, né, Isso. que Deus fez. Então, tudo isso a gente vai tomando, não precisa a gente se ater apenas a esses exemplos, aqui, Exatamente. né, da lição, mas a gente pode É, também então passear para cima e muito. para baixo aqui no Novo Testamento, que é o nosso foco, no Antigo Testamento, que é o foco desta lição, né? Dessa passeada, trazer exemplos, aplicações para que os meninos e meninas eles possam também ir aprendendo, né? Porque aqui e acolá a leitura da Bíblia mesmo, a gente, para os adolescentes, eu sou professora de língua portuguesa, e essa questão da leitura é bem complicada no aspecto muito grande, e a gente, graças a Deus, tem projetos, né? Aqui na nossa igreja central tem um projeto muito legal de leitura. A gente também pode desenvolver com as nossas turmas, né? Fazer um projetinho dessa questão de leitura e saber para a gente ter acesso, para a gente conhecer, para a gente estudar esses milagres, e está aí uma oportunidade até para a gente desenvolver na escola dominical. E o conhecer professor, os milagres, né? Exatamente, esse professor... Uma meta, só um instantinho, irmã. Fazer uma meta para o final do trimestre, né? Para que eles tragam essas abordagens, deixar um milagre para cada um que eles possam expor. Pesquisar, né? Fazer a pesquisa e depois trazer. Na última aula, fazer essa exposição. Uma sugestão, irmãos. Uma feira de ciências, né? Aquelas feiras de ciências. Expor lá, fazer cartazes. Muito bom mesmo. É muito bom. É muito bom. A gente já está quase terminando, acho que a gente tem só uns 6 minutos, mas como o Rosane estava falando, Deus no Antigo Testamento, a gente tem o Antigo Testamento todinho para falar sobre as coisas de Deus. Os milagres que o comentarista da lição traz, é muito restrito, né? Porque, como eu disse, esse é assunto para um trimestre todo, e olhe lá, não seja para 2 trimestres, né? Mas, como o Rosana disse, o professor ele pode explorar, ele tem as histórias, os exemplos do Velho Testamento para mostrar o agir de Deus. Não é tudo aquilo que Deus fez, os milagres através de Elias, de Eliseu, de Daniel, dos companheiros de Daniel, né? Aquele da cova dos leões, né? Eles gostam de Jonas. Exatamente, os milagres de Deus, as obras de Deus, o agir de Deus na vida do homem, daquele homem que ele criou e que ele sempre teve um prazer em cuidar, né, de providenciar o necessário, tanto espiritualmente como materialmente, a questão de alimento, a questão de deslocamentos, né, o que Eliseu pediu antes de Elias partir, ser arrebatado, né, aquilo foi concedido a ele, é um milagre, é uma unção dobrada, né? Foi um milagre. O arrebatamento de Elias, a multiplicação, a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, a multiplicação do azeite da viúva, o milagre de Jonas, o resgate de Jonas da barriga de uma baleia, né? Tudo isso são milagres que Deus fez no Velho Testamento, mostrando o cuidado dele, que ele fez o homem, ele criou o homem, ele criou o universo, ele criou o mundo, e ele
e está cuidando e sempre cuidou, como cuida da gente hoje, né? Como chega com aquilo que a gente pede a Ele hoje. Então, já quase concluindo, que eu vou terminar minha fala para passar para vocês, o que a gente precisa trazer para eles é mostrar esse Deus que gosta de um relacionamento pessoal com o seu povo, gosta de um relacionamento íntimo com o seu povo, que a gente entenda, que o adolescente entenda, que a gente pode se aproximar de Deus e ser o nosso amigo. Ele era um Deus, às vezes para muita gente, um Deus severo, um Deus castigador, né? Um Deus que cobrava, exigia obediência. Ele continua querendo tudo isso, ele não mudou, continua querendo tudo isso hoje. E a gente tem toda a liberdade de se aproximar dele e conversar com ele, ter essa intimidade com Deus. E a gente só consegue isso através da oração, né? Mas as obras de Deus, os milagres de Deus estão aí para mostrar quem é esse Deus, né? É assim? É verdade. Eu acho, lendo o finalzinho da lição, né? E aí ele diz aqui, assim, diferente de que muitos pensam, Deus não criou todas as coisas para deixá-las seguir seu curso natural, né? Então, algumas correntes, aí, tanta coisa, né, que se teoriza sobre Deus, mas algumas correntes falam que Deus criou o mundo e deixou ali. Acredita em Deus, mas que Deus criou o mundo, criou tudo e deixou aí a correr, cada um Essa por parte si. dele, né? Cada um por si. Então, o autor da lição ele vem trazendo, né, essa verdade bíblica, que é muito pelo contrário, o Senhor está cuidando de cada detalhe, como a irmã usou muito bem essa palavra, né, meticulosamente, tudo medido, exatamente, pesado, né? O Senhor ele cuida de cada detalhe. E aí a lição traz: a prova disso é o envio do seu Filho amado para morrer em nosso lugar e nos prover a vida eterna. A vida eterna. A gente está aqui nesse período da Semana Santa, né? Comemoração da Semana Santa. E, assim, é algo muito grandioso. Quando o irmão Jefferson começou a falar sobre a morte, né? A pintura nos umbrais e tudo mais, então a gente já começa a visualizar tudo, as representações desse milagre, o que é que isso representava no futuro. Isso daí já é um mote, né, para fazer o gancho para as lições mais para frente. Agora, Rosângela, nós estamos agora na Semana Santa, na nossa gravação, mas quando a lição for para o ar, está lá na frente. Aqui no nosso período de Semana Santa. E a gente vê muito essas representações, né? Mas e o que Deus fez quando a gente vai estudar essa morte, essa doação, né? Que Deus fez do seu filho para morrer, é algo muito grandioso, né? Muito, e aí muito. Não sei como é que os professores podem explorar, porque já vai estar no finzinho da aula e tudo mais, mas é muito importante que a gente deixe assim, ressaltado assim, de forma muito grande a prova desse amor, a prova desse cuidado. Isso. Que é Jesus, sabe? Que o Filho amado que veio morrer no nosso lugar, ele se doou para que a gente continue, né, nessa intimidade, sendo cuidado, né? Que não é esse Deus severo que está lá com o chicote, é um Deus de amor, né? E já vai ele servir não vem ali nos ameaçando com o chicote, né? Já serve uma introdução para a próxima aula, essa questão de falar do amor de Jesus, né? A vinda do filho dele. Sim. É verdade? E realmente é grandioso. Essa lição é uma lição grandiosa que vai nos reafirmar e reforçar em nós mesmos, né, o quanto Deus ele se importa conosco, o quanto Deus ele está cuidando de nossos detalhes, o quanto Deus ele está ao nosso lado, trazendo assim referências gigantescas para nossas vidas, dizendo: ó, estou aqui com você, em bênçãos. Se você por acaso errar, falhar, recorra para mim, que eu tenho graça, tenho misericórdia, mas
prefira permanecer firme, prefira Isso. permanecer fiel, porque as bênçãos são grandiosas, né? Então, que eu tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos, nós três que estamos aqui participando desse podcast, e o professor que está nos assistindo, com certeza, na leitura dessa lição, na leitura dos versículos, foi alcançado por este Aleluia. amor de detalhes, né? Glória a Amor Deus. dos detalhes, porque Deus, ele, como a irmã Isabel falou, ele tem faz questão de cuidar da gente assim no particular, no individual, nada de Isso. atacado. Ele Experiência cuida de própria. todo mundo, mas ele vai cuidando da gente assim, ó, detalhe por detalhe, Por né? detalhe. Então, É. fomos alcançados de forma grandiosa por Glória este a Deus Deus. que está presente no Antigo Testamento e que está agora hoje bem pertinho da gente aqui Agora em aqui, 2022, cuidando, né? nesse exato Glória a Deus momento. por isso. Então, meus irmãos, estamos encerrando a nossa aula de hoje, agradecidos a Deus, esperando sinceramente que você também tenha sido alcançado e que esse nosso podcast, essa nossa conversa, esse nosso diálogo também sirva no seu dia a dia lá de sala de aula. A paz do Senhor e muito obrigada. Irmão Jefferson, irmão Paz do Senhor, Rosângela. professores. Deus abençoe a todos. A paz do Amém. Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Amém.